ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, meus amados irmãos. Está começando mais um culto de louvor e adoração da 15ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Para nós, é um prazer receber você aqui. Convide todos da casa, seus familiares, seus amigos, para juntos adorar ao Senhor. O Salmo 147 diz que fica bem o cântico de louvor ao nosso Deus. E esse cântico tem que ser promovido com todo o nosso coração. Por isso, Deus abençoe vocês e que esta noite seja muito especial no seu coração. Boa noite, meus irmãos. Saudamos a igreja, os irmãos aí na sua casa, que não deixa de ser a igreja do Senhor, com a paz de Deus. E nós iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Convidamos você a entrar no trono de Deus, que você possa nesse momento, mesmo no seu lar, na sua casa, buscar a presença do Senhor, sentir a presença dEle, adorá-lo em espírito e em verdade. Nós agora iniciaremos esse culto, um culto de adoração, um culto que nós rendemos graças ao Rei dos Reis. E o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos move para louvar ao Senhor, Ele que nos move para reconhecer a grandeza de Deus. Nós queremos convidar o Espírito de Deus para estar agora nos nossos corações, na nossa vida, no seu lar, nesse culto, sendo presente, fazendo a diferença nas nossas vidas, moldando os nossos corações. Vamos louvar conosco, vamos nesse momento render graças ao Senhor, adorar o santo nome do nosso Deus, Senhor Jesus, Rei dos Reis. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. E prover o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor Deus, esse Deus maravilhoso. E nós queremos sempre exaltá-lo porque Ele está acima de todas as coisas. Ele que governa todo o universo. Vamos cantar mais um cântico. Quem
é o nosso Deus, tudo que Ele tem feito por nós. Vamos louvar o Senhor, que você cante, mesmo na sua casa, louve ao nosso Deus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Segure estou nos teus braços, Senhor. Seguro estou, confio em ti, Oh, glória. sempre é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Aleluia! Nós adoramos o nosso Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz. E nosso Deus é maravilhoso.
E quando você estiver, então, às vezes atribulado na sua alma, busca um local reservado, o seu quarto, clame a Deus, naquele lugar secreto, naquele lugar de intimidade. Tenho certeza que Deus também estará ali presente, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu clamor. Vamos louvar com esse cântico, lugar secreto. E Deus tem ouvido a voz do seu povo. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero mais te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde
a Deus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei seus caminhos, seus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto em louvor ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto em louvor ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei seus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Deus abençoe grandemente esse momento de louvor, adoração ao Senhor. Vamos orar, vamos apenas agradecer ao Senhor por esse momento. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento tão precioso que é estar na Tua presença, que é poder, ó Deus, ainda com as nossas limitações, devido, ó Pai querido, às restrições que nós devemos fazer, ó Deus, porque não podemos sair todos das nossas casas para reunir nos templos, mas mesmo assim, a Tua presença ela é real. Porque aquele que busca, ó Deus, a Tua face, aquele que busca, Senhor Jesus, o Teu entendimento, aquele que busca a Tua presença, o Senhor estará ali presente. Deus, nós rogamos as bênçãos ao povo de Deus. O povo de Deus que não tem se permitido, ó Deus, a deixar se consumir por esses problemas, mas tem rompido em fé, tem rompido barreiras, tem, ó Deus, caminhado e tem, ó Pai querido, exaltado o Teu santo nome ainda nas aflições.
Deus, nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que os nossos queridos irmãos, ó Deus, nossos queridos amigos e aqueles que têm nos acompanhado, têm assim, ó Deus, ofertado, não a igreja, a 15ª, mas a igreja do Senhor, porque nós sabemos que o propósito é alcançar, ó Deus, almas para Ti. Deus, seja conosco, seja com Teu povo, com Tua igreja, seja, ó Deus, com todos aqueles que esperam no Senhor a vitória e glorificarão mais ainda o Teu nome, por saber que o Senhor nos dará a vitória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Quero convidar a todos para refletirmos mais uma vez na palavra de Deus, procurando assim do Senhor o alimento necessário para as nossas almas. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 40, versículo 27 até o versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 27 até o versículo de número 31. Amém? A palavra de Deus diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração nesta oportunidade. Gostaria que você tirasse um momento para falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse instante. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz e que o Senhor se faz presente por meio dela e fala poderosamente ao nosso coração, onde quer que nós estivermos. E agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, agora que estamos reunidos diante da Tua palavra, mesmo diante desse contexto onde as famílias estão em suas casas, onde, ó Pai, nós estamos impedidos de estarmos na casa do Senhor, onde estamos impedidos às vezes de abraçar os irmãos, de cumprimentar os irmãos, mas nós sabemos que, ó Pai, o Senhor é um Deus soberano, está no controle de todas as coisas, e o Senhor tem um tempo necessário para o nosso aprendizado, para nos ensinar. Fale conosco nesse momento, ó Deus, através da Tua palavra, é o que nós desejamos e pedimos. Amém. Meus irmãos, quando o profeta Isaías escreveu aos judeus exilados da Babilônia, aquele povo já estava no cativeiro por décadas. Muitos deles já se encontravam à beira do desespero. Não aguentavam mais aquele vai e vem dos sonhos e da esperança. A maioria pensava: lá se foi a minha vida, lá se foi a minha felicidade. O que eu posso aguardar agora, a não ser uma longa sentença de morte? Veja o que o salmista escreve no Salmo 137, versículos de 1 a 6, relatando o sentimento dos exilados.
às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pedíamos que fosses alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor numa terra estranha? Veja o sentimento de tristeza, o sentimento de dor de muitos que estavam ali naquele exílio em Babilônia. O que Deus precisa fazer para nos arrancar, às vezes, desse sentimento de desesperança, para tirar de dentro de nós essa angústia que muitas vezes surgem por causa de problemas, de aflições, de enfermidade. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E Ele vem com uma injeção de esperança, acordando o seu povo que estava naquela realidade angustiante de escravidão, trazendo realmente a consciência da sua infinita graça, do seu poder e do livramento que Ele estava para fazer naquele contexto da escravidão. O Senhor revela a si mesmo a glória do próprio Deus. No início do capítulo 40 de Isaías, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado, nivelados, todos os montes e outeiros, os que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Veja que palavra maravilhosa que o profeta traz logo no início do capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías, depois de falar claramente sobre isso, ele exorta o seu povo a confiar no livramento do Senhor, a ter a consciência que Deus estava no controle de todas as coisas, e aquele momento de escravidão, aquele momento que eles estavam passando, era também um momento de aprendizado, disciplina, por causa do pecado. Deus é grande, misericordioso, e o profeta Isaías então exorta o povo a confiar no Senhor, por causa da sua grandeza, por causa da sua misericórdia. Então, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aqueles escravos, prisioneiros, sem esperança, precisavam de Deus. Nós também, todos nós, precisamos de Deus. Precisamos ver a vida além desta existência neste mundo. Precisamos contemplar realmente a eternidade. Precisamos aprender a ver e a esperar em Deus. Olhando mais especificamente para os versos 27 até verso 31, descobrimos que esperar em Deus requer de nós pelo menos 3 atitudes. A primeira atitude que nós percebemos nesses versículos 27 a 31 é que precisamos evitar o risco. Assim como no caso dos israelitas, a espera nos tenta
muitas vezes, querer duvidar de Deus, querer descrer realmente no amor de Deus, nos planos de Deus, nas promessas de Deus. Por isso, Isaías diz, versículo 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto a meu Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Os exilados judeus, que viviam numa espécie de prisão domiciliar em massa ali na Babilônia, escravizados, estavam se sentindo abandonados por Deus. Deus, é como se eles estivessem dizendo, Deus se esqueceu de nós. Deus não atende o nosso clamor. Cadê o Senhor que não responde a nossa oração? Essa maneira de pensar não é nova. John Knox, um grande historiador renomado e escocês, escreveu o seguinte, sobre a maneira como Satanás, pela primeira vez, extraviou ou levou a humanidade a pecar, né, desobedecendo a Deus. As Escrituras testemunham, a saber, derramando em seus corações aquele veneno, ou seja, a sugestão de que Deus não os amava. Foi assim que John Knox mencionou a respeito do pecado de Adão e Eva. Isaías, ao articular para nós os nossos pensamentos venenosos, desafia-nos. Ó Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com vocês? É verdade que ninguém possui, irmãos, uma fé assim, inabalável, contínua. Vez ou outra, a nossa fé pode vacilar. Especialmente quando nós atravessamos momentos de profunda e longa tribulação. Israel, porém, tinha extrapolado os limites da normalidade, e é por isso que Isaías exorta a nação diante da sua incredulidade. O desejo do profeta era ajudar, então, o povo de Israel a se voltar para Deus, voltar para os trilhos, para a confiança plena que Deus está no controle de todas as coisas. Parece que no caso dos exilados judeus, a dúvida flutuava entre a fé enfraquecida pelas dificuldades e um coração também endurecido pelo orgulho. Então o que Deus fez? Ele andou a segunda milha com o seu povo, mostrando o quanto Ele é grande, o quanto Ele é sábio, incomparável, superior, misericordioso. Se nem a menor estrela no céu escapa aos olhos do Senhor, os exilados, o povo de Israel, deveriam ter a certeza de que os olhos do Senhor estavam também amorosamente sobre eles, a cada instante, dando a eles também a correção, o ensino, a santificação. Agora, no entanto, Deus os faz recordar algo sobre si mesmos. Eles são um povo da aliança, um povo que Deus estabeleceu realmente um pacto. Eles ainda têm um lugar no coração de Deus. Ou seja, como pode um Deus tão grandioso, poderoso, incomparável, superior a tudo e a todos, que cuida de todas as coisas soberanamente, com tanto carinho
e afeto pela criação, pela sua criação, não vai ver e nem se importar com o povo da sua aliança? Não fazia nenhum sentido aquele desespero de Israel. Israel precisava recobrar a sua confiança. Ao chamar o povo de Jacó e também de Israel, Deus estava fazendo-os recordar da crise pela qual passou o patriarca diante da nação. Houve um dia em que Jacó lutou com Deus e com Deus Jacó prevaleceu. Deus o abençoou e mudou seu nome para Israel, que significa príncipe. Assim como Jacó lutou e prevaleceu, o povo de Deus naquele exílio também prevaleceria. E se continuassem, lutando para manter a fé, a esperança e a confiança no Senhor. Deus tinha uma aliança com eles. O Senhor os amava. Nada, nem ninguém poderiam separar do amor daquele que fez uma eterna aliança com eles. Deus de Jacó. Deus de Israel. Meus irmãos, quando as crises nos sobrevêm, quando os problemas nos atacam, quando as dificuldades também se acampam em nossas vidas, e parece que nunca vai embora, a tentação que nós sofremos muitas vezes é de duvidar da bondade de Deus, é de duvidar do amor de Deus para conosco, de que Deus está no controle das nossas vidas. O resultado, muitas vezes, pode ser o desespero. É nessa hora que Deus nos dá a chance de avaliar e ver se tudo pelo qual esperamos está apenas aqui, nessa vida, nesse mundo maligno, ou se os nossos olhos contemplam algo muito maior. Quem espera apenas nesta vida, jamais deixará de viver essa miserável vida pecaminosa. Tudo pelo que passamos como filhos de Deus, tem como propósito, muitas vezes, é de purificar-nos para o Senhor, preparar-nos para ver Deus face a face. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e creiam nas promessas do Senhor. Nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Também Paulo, em Romanos capítulo 8, vai afirmar: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Tenho certeza que Deus está no controle da sua vida. Tenho certeza que Deus está no controle de toda essa situação de pandemia que nós temos vivido. E que Deus tem um propósito em todas as coisas. E nós não podemos de maneira nenhuma duvidar do amor de Deus. Portanto, quando tudo de pior se abater sobre a sua vida, e insistir em ali permanecer, e deixar você, às vezes, tentado a duvidar do amor de Deus, não duvide. Evite esse risco de duvidar de que Deus te ama, de que Deus está no controle. Não coloque em xeque sua grandeza, poder, santidade, sabedoria, amor. Não duvide do amor de Deus. Espere em Deus
Evite o risco de duvidar. Mas como? Isso nos leva ao segundo ponto, que é a prática de cultivar. Para se recobrar e manter a esperança, nós devemos parar de olhar para as circunstâncias e cultivar o hábito de olhar diretamente e especificamente para o nosso Deus. Não é focando nos problemas que nos encontraremos força para levantar. Também não é olhando para os recursos desta vida que acharemos motivação para prosseguir. Nada, nem ninguém será capaz de nos levantar e de fazer perseverar. Afinal, recursos acabam, pessoas nos decepcionam, e mesmo que nada disso aconteça, nada nem ninguém tem o tamanho exato para preencher o que de fato o nosso coração precisa. Portanto, meus queridos irmãos, pratiquem e cultivem o olhar para Deus. Verso 28 e 29 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Isaías destaca nesses versos 4 atributos de Deus. Ele é eterno, é criador, ele é forte e ele é sábio. E é para esse Deus que nós devemos olhar, diretamente. É para esse Deus que nós devemos olhar na hora que tivermos que esperar, no momento que temos que aguardar. Agora, o que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades? Por que Isaías destaca então esses atributos de Deus? Primeiro, esse Deus não morre. Nunca chegará a hora em que ele irá parar de agir. Ele é eterno e ele conhece todas as coisas. Segundo, ele não fica sem recursos para ajudar em tudo que for preciso. Deus tem todo o conhecimento, ele é onisciente, onipotente. Terceiro, ele não é fraco ou incapaz. Nada é impossível diante do poder de Deus. Não lhe falta sabedoria, inteligência. Ao contemplarmos esse Deus pela fé, seremos então fortalecidos, irmãos, e revigorados em sua maravilhosa graça. Mas como? Ao destacar os atributos de Deus, Isaías nos ensina como cultivar essa prática de focar e olhar diretamente para Deus. Primeiro ele diz, não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, ou seja, ouvir a palavra, compreender através da meditação e da oração, praticar a fé nas promessas de Deus. É isso que nós precisamos cultivar para que os nossos olhos sejam focados naquele que é soberano, naquele que é poderoso. Cultive o hábito de olhar para Deus. Mas ainda, tendo falado do risco de evitar a prática de duvidar, aliás, da dúvida, e também da prática de cultivar o olhar para Deus, Isaías falará do Espírito a se desenvolver no ato então de esperar em Deus. É um espírito de fé, de esperança, que nos impulsiona a seguir realmente amando tanto a Deus quanto ao nosso próximo. Esperar em Deus, renovar as forças. O verso 30 diz, os jovens perdem as forças e se cansam,
Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Ao revelar que Deus é quem renova as nossas forças, Isaías desmascara as nossas principais fontes de energia e de motivação para prosseguir na vida. O profeta diz claramente que a nossa própria força nunca darão conta do recado. Elas precisam ser trocadas. E, aliás, a Bíblia diz que na vida com Deus, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Zacarias, a profecia de Zacarias, é dirigida a Zorobabel, governador de Judá, que juntamente com Josué, o sumo sacerdote, foi encarregado pelo profeta Ageu com a tarefa de reconstruir o templo. A palavra de Deus para ele é um lembrete de que os obstáculos que eles enfrentariam na tarefa da reconstrução do templo seriam realmente grandiosas, mas seriam superadas não por recursos convencionais de força e poder. Em vez disso, seriam superadas pelo recurso que viriam do derramamento do Espírito de Deus. Tanto é assim que Ageu, o profeta, declarou no capítulo 2, versículo 5, o meu Espírito, diz o Senhor, habita no meio de vós, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Ageu capítulo 2, versículo 5. O servo de Deus, o crente, em sua vida pela fé no Filho de Deus. O crente tem a sua vida e vive pela fé no Filho de Deus. Essa é a força de que nós precisamos, irmãos, nesta hora. E ela jamais se esgota. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração, diz o salmista. Espera no Senhor. Confia no Senhor, viva pela fé em Cristo Jesus e nas suas promessas. Outra coisa que Isaías desmascara aqui, além da nossa própria força e da nossa juventude, ou a capacidade humana, ele diz, até os jovens perdem as forças e cansam, e os moços de exaustos caem. O que nos dá força para prosseguir, concluímos, não é o auge, nem o vigor da juventude, nem condições para prosseguir. As condições para prosseguir não vêm também, em última instância, do tempo favorável, né, da saúde perfeita, da força e condições de chegar longe. Vem do Senhor a nossa força, que renova a cada dia por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso, espera em Deus, renova suas forças. Não invista só no corpo, na autoestima, ou mesmo na capacidade intelectual. Invista no Espírito, invista em Deus, na vida com Deus. Esperar em Deus é renovar as suas forças. Por isso, meus irmãos, nós precisamos voltar sempre o nosso coração para Deus. Esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a alma. Temos que correr e caminhar. Teremos que enfrentar situações adversas. Precisamos correr e teremos que prosseguir com a rotina da vida. Precisamos caminhar. Agora, quem não aprende a esperar em Deus, ao correr vai cansar, ao caminhar vai desfalecer.
sozinho, sem esperar em Deus, quem corre perde o que tem em termos de força, e quem anda esgota em termos de ânimo. Isaías é muito realista. Agora, esperar no Senhor é criar resistência e fortalecer a alma para enfrentar os obstáculos e os reveses do dia a dia, das crises, com resistência e com a confiança da presença do Senhor. Espera em Deus. Como anda a sua esperança? Ela determinará o nível da sua força para voar, correr e caminhar. Pelo que você espera? Seus olhos enxergam apenas os limites desta vida? Então, cuidado, irmão. Porque, mesmo no corre-corre dessa vida, os jovens perdem as forças, se cansam e de exaustos caem. Outra coisa, em que marcha está, neste momento, a sua vida, a sua história? Eu sei que alguns precisam voar, precisam de novos ares, dos ares da graça de Deus. Eles precisam de uma perspectiva divina para o que estão vivendo neste momento. Precisam de sabedoria do alto, não é verdade? Alguns de vocês precisam correr para dar conta de tanta coisa: trabalho, casa, filhos, saúde. Carecem da força para remir o tempo, correr atrás do tempo perdido, correr para prevalecer. Todos, no entanto, precisamos caminhar e perseverar. Querem apenas seguir caminhando com fidelidade a Deus, caminhando para cumprir realmente a nossa missão, aquilo que Deus colocou diante de nós, caminhando para atravessar também o vale da sombra da morte e permanecer firme, confiantes que Deus está conosco, que Deus caminha ao nosso lado como bom pastor. Em que marcha você está? Está voando e não pode cair? Está correndo e não pode cansar? Está caminhando e não pode desfalecer? Ou será que você precisa voar e não consegue? Precisa correr e já se cansou? Precisa caminhar e já está desfalecido? Seja como for, espera em Deus. Pensando nisso, eu quero concluir dizendo uma frase aqui de alguém que fez um comentário desse texto de Isaías, e ele diz assim: os maiores heróis da fé não são sempre aqueles que parecem estar avançando. Muitas vezes são eles que estão paciente e lentamente caminhando sob o peso das dificuldades. Enquanto esperamos no Senhor, Ele nos capacita não apenas a voar mais alto e a correr mais rápido, mas também a caminhar por mais tempo. Bem-aventurados os que perseveram caminhando, pois eventualmente também chegarão ao seu destino. Espera em Deus. Jeremias também sabia o valor de esperar no Senhor com confiança. E ele escreve no capítulo 3, nas suas lamentações, dizendo o seguinte: Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias
não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Espere em Deus. Olhe para os seus pecados. Confesse a Deus. Olhe para o amor de Jesus. Receba-o pela fé. Olhe para a fidelidade de Deus e espere pelas misericórdias dele a cada manhã em sua vida. Olhe para as dificuldades e encare como disciplina de um pai amoroso que quer que voltemos para ele. Olhe para o Senhor. Espere em Deus. Não duvide. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua família. Ele está no controle da história. Que Deus nos ajude a caminhar com esperança e confiança que Ele está na direção de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua família. É o desejo do nosso coração. Quero também, nesse instante, fazer uma oração. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai celestial, o Senhor conhece o nosso coração e muitas vezes nós também ficamos angustiados porque estamos vivendo um tempo difícil. Estamos muitas vezes, ó Pai, perdendo aquele entusiasmo, aquela fé contagiante no Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, fortaleça-nos, que nós possamos nos voltar para o Senhor e esperar o tempo certo da Tua intervenção. Que o Senhor, ó Deus, possa agir poderosamente na nossa vida, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, no nome de Jesus. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre a sua família, aí em sua casa, sobre o povo de Deus, em onde quer que estiverem, hoje e para todo sempre. Amém.